Olá, eu sou o Davi Costa. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Prepare Sua Equipe podcast. Hoje com o Maurício Matias. O Maurício é arquiteto, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor universitário na mesma universidade, no curso de pós-graduação com foco em tecnologias relacionadas à fabricação digital e CNC, também professor na Universidade de Belas Artes. Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Vamos num bate-papo bem interessante hoje, porque o teu negócio é basicamente tecnologia, né? E nós queremos aqui, talvez, dar alguma contribuição para você que é pequeno empresário, microempresário, médio também, em termos de tecnologia e também de liderança. Fique conosco até o final, né? Será um programa muito interessante. E nós esperamos acrescentar aí algo de bom para você, porque a nossa missão aqui no Prepare Sua Equipe podcast é trazer para você informação e conteúdo relevante para você preparar melhor a sua equipe. Boa noite, Maurício. Obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Obrigado, Davi. Boa noite a todos. Vamos para esse bate-papo bem descontraído. Uma pergunta que eu acho que todo mundo deve se fazer, né? Vale a pena investir em tantas ferramentas tecnológicas, com tanta inovação acontecendo quase que diariamente? Elas não ficam assim obsoletas muito rapidamente? Como é que a gente... como é que deve ser essa busca por algo novo, né? Isso é diário? Quando é que eu percebo que eu tenho que dar um salto e ir para uma outra ferramenta? Como é que funciona isso aí? Então, essa é uma pergunta assim que... O universo da indústria que cria tudo isso para a gente, ele meio que já cria, pensando em fazer uso de você para investir nele, para dar tempo para ele criar o próximo produto. Então, ele já tem o produto 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, todos ali prontos para ser produzido. Só que hoje o recurso tecnológico para o segundo e o terceiro ainda é caro e vai ficar muito custoso. Então ele tem que fazer o 1. Faz o 1, ganha muito dinheiro. Aí faz o 2. Revende o 2, relança o 2, fala que tem mais coisa. Legal, ganha dinheiro de novo. Então eles fazem um super jogo para ganhar dinheiro infinitamente em cima da gente. Se a gente imaginar que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil uma empresa desempenhar bem o seu papel, o seu negócio, sem o auxílio da tecnologia, né? Você acha que a educação que a gente tem hoje, neste tópico, neste aspecto, ela provê condição suficiente para que, de fato, os negócios caminhem sempre cada vez mais com o uso da tecnologia? Não teria que se falar mais a respeito disso? Qual que é a tua visão? De maneira geral, é feita uma introdução nas escolas. Tá. Mas a pessoa sempre sai da escola muito crua relacionado à tecnologia que temos no mercado geral, empregos hoje. Sabe, as pessoas saem com um conhecimento ali de 0. Alguma coisa de 0.5, 0.1, sobre a expansão toda que tem que absorver depois que entra no mercado de trabalho. Sai do colegial de maneira totalmente crua, sem experiência nenhuma mesmo. Mas é uma questão que hoje, quem tem vontade e quer aprender, a disponibilidade de informação é infinita. Então, quem quer aprender tem tudo às suas mãos se tem uma conexãozinha com a internet. Depende da iniciativa de cada um, né? Há empresas, né, preocupadas com isso, né? Empresas que investem muito em treinamento, né, em capacitação, né, para que os colaboradores, né, tenham acesso a tecnologias que vão ser utilizadas na empresa ou que já estão sendo, né, utilizadas na empresa. Mas isso não é uma realidade na pequena, né, e no micro, né, na microempresa, não. A microempresa não faz parte
né, da realidade. Não é possível para a microempresa, muitas vezes, né, ter acesso a grandes, né, ferramentas, já falamos sobre isso. Mas uma coisa que eu acho bastante importante, se a gente puder ajudar aqui aqueles que nos assistem, os nossos inscritos, né, se a gente tivesse que dar uma dica, assim, uma orientação, por onde começar? Por onde começar? O que é mais importante numa empresa? E eu estou falando já de áreas diversas, né? Por onde começar investindo em tecnologia para melhorar? Eu poderia, por exemplo, até pela experiência que me é mais próxima, né? Perguntar para você. A área comercial seria uma área muito importante para se iniciar uma questão como essa? Porque a gente está falando Sim. de uma base de dados de quem vai movimentar, né, todo o negócio. Fluxo financeiro do negócio. Todo o negócio. Né? Sim. Sem os clientes, basicamente as outras áreas, elas deixam de ter importância. Né? Se eu tiver um cliente, eu tenho uma fatura para cobrar, eu tenho, tenho que contratar alguém para vender, Sim. eu tenho, né, contas para pagar, né, eu tenho logística, tem que ter gente para entregar. Área comercial. Se começássemos pela área comercial, existem hoje ferramentas que poderiam ajudar quem está começando? Você recomendaria alguma? Então, ferramenta na área comercial. Primeiro, a empresa em si tem que estar com consolidação dos dados sobre os seus produtos muito claros com uma plataforma que permita que toda a área comercial se instrua perfeitamente sobre os produtos vendidos. Muito bom. Tendo essa consolidação, a gente já pode passar para o próximo passo. Desse passo também, no site da empresa e outros detalhes, tem que ter um acesso consolidado assim para a pessoa da área comercial poder indicar questões para os clientes, verem como funciona o produto, tudo. Então, é meio que uma integração entre a pessoa do comercial e toda a informação que a empresa, a gestão, a administração da empresa pode passar para o comercial para elas se ajudarem de forma a otimizar o processo de vendas. Tá. No quesito comercial, acho que é mais essa questão de toda a informação consolidada da empresa estar disponível e a pessoa do comercial ter esse engajamento com a equipe que treina para que pegue toda essa informação. Entendi. É importante, então, isso que você está dizendo, porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu vou comprar um software, né, para gestão da minha equipe comercial, ou gestão do meu banco de dados, né, de clientes. Né? É uma escolha muito importante essa, porque se eu fizer uma escolha errada ou de uma ferramenta que não me atenda, né, eu posso ter problemas até no desenvolvimento das outras áreas, porque eu vou precisar de informações, né, nas demais áreas que não estarão disponíveis. Então, um cuidado muito importante para quem vai investir nesse tipo de ferramenta. Né? Sim. Precisa ser uma ferramenta que atenda, né, os requisitos básicos, né, mínimos, né, essenciais, né, para se criar uma base de dados, né, com informações sobre o cliente, né, dados importantes que vão gerar, né, recurso, né, informação para as demais áreas. Não é isso? Eu queria ver com você também uma outra coisa, Maurício, que eu acho que passa muito pelo dia a dia do pequeno, né, e microempresário. Como gerir um negócio quando você tem poucos recursos, quando você tem gente que precisa ainda de um acompanhamento, um treinamento. O empresário, pequeno empresário, ele às vezes ele vende, ele cobra, ele entrega, não é isso? Ele faz o RH, né? Sim, ele o negócio se desdobra em todas as áreas principais e delega questões dos trabalhos braçais para poder... Nem sempre ele consegue até delegar, né? Porque muitas coisas... né? Ele precisa de um primor aí no acabamento que ele tem que ir lá e fazer e... tem que fazer assim, ó, da próxima vez faça assim. Né? Isso, exatamente. Está o tempo inteiro ali muito, muito em cima, né? Sim. Na tua visão,
As ferramentas tecnológicas podem ajudar a aliviar esta carga que o pequeno e microempresário carrega muitas vezes sozinho? O que você... Existem ferramentas que podem me ajudar, né, a ter uma vida um pouco mais leve, Sim. né, para, como você falou, delegar tarefas? Como é que você vê essa parte? É possível recorrer à tecnologia para ter uma vida mais suave, né, sendo um pequeno ou microempresário? O que você acha? Nessa área tem diversas ferramentas, que eu não vou citar quais são as Sim. empresas, mas no geral, ferramentas que servem para organização das tarefas. Uma que aparece toda hora, tipo Monday, vamos dizer. Explica para a gente o que faz, que benefício traria aí para um pequeno ou microempresário essa ferramenta? Ok. No Monday, em geral, a gente tem uma tela principal que mostra uma hierarquia de processos que foram fechados pelo comercial e precisam entrar em produção. No nosso caso lá, temos essa questão, que um ramo da empresa que a gente tem lá, o estúdio, o PD Studio, com esse outro ramo da empresa que eu só ficava em cima dessa parte de tecnologia, softwares e equipamentos, e aí me associei com mais algumas pessoas e desenvolvemos o PD Studio, onde a gente cria os processos para fabricar as peças com as máquinas e atender os clientes e projetar o objeto que ele quer desenvolver para promover venda ou outros elementos ou demandas externas diretas, para poder organizar toda essa linha de produção. No Monday nós listamos quem é encarregado pela tarefa e data de entrega de cada processo. Se tem vários processos, tem processo, por exemplo, de cortar a peça, processo de dar um acabamento no corte, processo de pintura, e às vezes tem que embalar também para já ir direto para o e-commerce, vamos dizer, alguma peça específica. Então, cada um desses processos tem que entrar na fila de produção e dessa fila, às vezes, tem que pegar um subgerente daquela linha de produção e tem que ir lá conferir se está dando certo toda a linha de produção, pelo menos os 10 primeiros itens saíram de acordo, então pode seguir, esses itens estão todos ok, segue desse mesmo jeito, a gente vai ter um trabalho final de ótima qualidade se seguir dessa forma. Se na primeira peça que sai já tem um problema grande, vamos trocar o processo, porque esse processo não vai dar certo. Tem que antenar toda a equipe em cada um dos processos para que não encavale toda a fila e a gente não consiga atender nenhum cliente porque está enroscando em algum ponto. Então, esse ponto organizacional, o Monday ajuda muito lá, gente. A ferramenta ajuda você. Isso pode ser aplicado para qualquer empresa, né? Qualquer negócio que tenha um processo produtivo, né? Semelhante, né? Ou parecido com esse que você Sim, a agência de mencionou. Publicidade usa muito, que tem que desmembrar em várias equipes. A equipe que faz o gráfico, a equipe que faz o vídeo, a equipe que faz... Você tem que desmembrar tudo, depois tem que unir tudo para ir para a apresentação final para o cliente, consolidar o orçamento e e vem. Então, pelo que eu estou entendendo, há ferramentas que suprem, ajudam o pequeno e microempresário, empresário de modo geral, a trabalhar mais com a cabeça. Não é isso? A gente estava falando daquela coisa dele ir lá, ver lá, né, direitinho como é que está acontecendo. Com algumas ferramentas, né, ele pode, então, olhar e analisar, acompanhar, né, como está indo cada fase do seu processo. Então, ele passa a ter uma atuação mais inteligente, né, trabalhar mais com inteligência, né, do que propriamente executando, né, operacionalizando a coisa muito ali no braçal. Né? Então, talvez você já tenha parado para pensar nisso, ou talvez ainda não. Né? Eu conheço alguns empresários que têm muita dificuldade, né, de delegar processos, de delegar tarefas, né, para os colaboradores. Né? É aquele espírito ainda assim, o espírito do fundador, né? Que eu preciso, né, estar presente, se eu não estiver, nada acontece. Né? E isso é um desafio muito grande, que para alguns, né, alguns enfrentam muita dificuldade nessa parte.
E até tempos atrás, né, não havia possibilidade, né, não havia ferramentas que pudessem ajudar, né, o empresário a delegar e acompanhar processos, né, de uma forma mais inteligente. Então, hoje já é possível. Né? Se você enfrenta hoje alguma dificuldade nesse aspecto, né, para delegar, né, para determinar tarefas, né, é muito importante que você busque, então, conhecimento, né, treinamento, capacitação para você mesmo, né, para que você possa, então, ao usar, né, essas ferramentas que estão disponíveis aí no mercado, você possa também ter uma vida um pouco mais, né, mais leve, né, sem tanta pressão para estar a todo tempo, né, em todos os lugares, o que de fato, né, não é possível. Né? Fisicamente isso não é possível acontecer. Exato. Né? E com uma ferramenta dessa, a gente também, depois de lidar com todos os processos, criar essa grade toda, no final a gente pode tirar um relatório. Com esse relatório gráfico, a gente pode ter uma ideia de onde a gente está ganhando mais em todos os processos. Tipo, eu estou vendendo mais sonho, a rosca de coco e esse aqui. E esses outros aqui, eles estão meio que parados. Tem que melhorar eles, melhorar a qualidade visual, não está vendendo por quê, pá. E no nosso processo é o corte a laser, o corte CNC, a impressão 3D, a produção de maquete, somando todos esses processos de confecção, até as consultorias. Às vezes o cliente vai para fazer uma consultoria para desenvolver o projeto inteiro dele. Então senta lá com o colaborador, desenvolve passo a passo cada detalhe, desenha tudo em 3D, para consolidar o projeto e poder produzir o produto conosco. Ou demandar essa produção para outros fabricantes. Se é um produto que quer lançar nacionalmente, encontra um parceiro, ele fabrica lá em Rondônia para melhorar a logística. Então, várias questões que podem evoluir. Quando você lança a informação, depois você pode consultar todo o histórico por mês, fazer um apanhado geral do ano todo e saber se você foi bem ou não. Isso. Quer dizer, é um recurso que te dá a possibilidade de avaliar, né, pensar sobre aquilo que foi realizado. Né? Você pode extrair dali informação, né? Existe uma inteligência por trás dessas ferramentas. Por quê? Através desta inteligência, você obtém dados, informações que vão te possibilitar trabalhar com a cabeça e dizer assim, né, como o Maurício explicou, onde eu estou indo bem, onde eu não estou indo tão bem, onde eu estou indo mal, né, onde é que eu preciso mexer, né, mudar, né, para reverter esta situação. Agora, enquanto você falava, eu pensava no seguinte, as ferramentas, por mais automatizadas que elas estejam, elas podem gerar algum tipo de conflito entre as áreas, e aí eu estou falando já de pessoas, eu não estou falando só das ferramentas, estou falando de pessoas. Né? Sim. Então, como administrar alguns conflitos que possam surgir por conta do uso das ferramentas? Como é que você... Já tivemos incidências no processo todo. Tinha uma área específica, corte a laser e corte CNC. As pessoas que fechavam, o comercial que fechava o corte a laser, instituímos a questão de bonificação para fim do mês, ter bônus para o funcionário se fechasse certa quantidade de cortes. Aí começou-se a fechar qualquer corte de qualquer coisa e gerou um processo que cortar coisas de 15, 10, 20 reais lotava a agenda e não sobrava espaço para os cortes personalizados, cortes. E isso gerou uma confusão entre a equipe comercial e a faixa geral que a gente queria absorver mensal de lucros, porque estava gerando uma fila de cortes a laser, por exemplo, que não tinha nenhum diferencial. E toda a nossa equipe foi formada para poder atender projetos que têm diferencial na concepção, não só corte. Corte por si só, tem muita empresa que faz. Mas quem senta, faz o projeto, faz dar certo e faz ficar perfeito, tem poucas. Quer dizer, o uso da ferramenta trouxe para vocês um bom problema, né? Porque sem a ferramenta talvez vocês não descobririam, né, onde é que estava havendo, né, toda essa, né, essa perda e essa irregularidade, vamos dizer assim, nesse processo. Né? Um processo estava sendo prejudicado. Então, por que eu fiz a pergunta?
Porque agora vem a questão pessoal, né? A gente tem todo um mundo tecnológico aí ao nosso dispor, a nossa volta e tudo para que a gente use, mas a vida real não acontece dentro das ferramentas. A vida real acontece entre as pessoas, né? E o líder, ele precisa muito, né? O empresário, o micro, o gestor, o líder de equipe, ele precisa muito estar preparado, né? Bem preparado, para lidar com esses conflitos, né? Com essas dificuldades que, né, vão surgir quando você implementa um processo novo, né? Uma ferramenta nova, né? Um jeito novo de trabalhar, né? Já passou pela tua cabeça, às vezes, deixar de lado alguma ferramenta que você já usava porque ela te trouxe algum problema? Sim. Né? Como é que foi a decisão de abandono? Você abandonou mesmo a ferramenta? Como é que foi isso aí? Foi difícil porque você já tinha investido dinheiro? Como é que foi isso aí? Como é que você administrou Era uma isso? ferramenta administrativa de PDV, ponto de venda diretamente na recepção. A forma como ela funcionava era totalmente desintegrada com a ferramenta CRM, Monday e outras. Então, se a gente vendesse alguma coisa por ela, depois ia ter que lançar no outro software. E isso gerava vários conflitos e demandava bastante tempo para refazer lançamentos, porque não tinha uma exportação automática, tipo, a base de dados está aqui, o outro software está aqui. Não tinha uma ferramenta de integração que coleta esses dados aqui e lança aqui. Não tem. Você tinha que lançar manualmente. Essas coisas entravam em conflito e a gente acabou abandonando a ferramenta. Então, quer dizer, precisa de um olhar bem clínico em relação, né, ao que está acontecendo. Porque o que pode acontecer é assim, eu não tenho nada, aí eu arrumo uma ferramenta. E aí eu confio 100% naquilo e acho que está tudo indo muito bem e não vai ter problema nenhum. Sim. Né? Isso é perigoso. Então, ao implementar qualquer novo processo ou uso de uma ferramenta tecnológica, é importante avaliar isso, né, com um olhar bem clínico para dizer assim, olha, isso aqui não está dando o resultado que nós esperávamos, né? E, obviamente, reconhecer a necessidade de, né, deixar de lado, né, substituir por outra. Né? Mas o que a gente percebe é que não podemos mais ficar sem essas ferramentas, porque elas nos trazem muita velocidade, né? Sobretudo em análise dos dados que você, né, você muito bem mencionou. Né? É um grande aliado para que você tenha uma fotografia, né? Tenha a realidade daquilo que está acontecendo, né, no negócio, e a partir dali você tomar decisões. Né? Já caminhando para o final da nossa conversa, Maurício, na tua visão, como que a gente pode fazer quando a gente pensa que já sabemos que a empresa não é só tecnologia, a empresa, né, ela é acima de tudo pessoas, né? Quais são, na tua visão, os principais desafios que o empresário de qualquer tamanho, né, o líder, o gestor empresarial, quais são os desafios que ele pode enfrentar daqui para frente? Porque a gente chegou num nível de conhecimento, né, acumulado, né, um nível de conhecimento assim extraordinário, né? E como a gente falou, nem sempre, né, esse nível de conhecimento vem produzindo pessoas melhores. Sim. Né? A gente continua ainda tendo algumas dificuldades que são assim milenares, né? O ser humano na sua essência ainda está precisando de mudar algumas coisas, né? Então, na tua visão, apesar de todas essas ferramentas, né, de toda aí a tecnologia, de toda a inteligência artificial que está se criando, né, desenhando aí para frente, quais serão os principais desafios de um líder para manter uma pequena, média ou grande empresa quando o assunto é pessoas? Bom, usando essas ferramentas, a IA, demais tipos de ferramentas desenvolvidas até hoje, eu vejo que essa lacuna de lidar com as pessoas, ela ainda tem uma amplitude gigantesca para desenvolvimento em relação à IA. Porque lidar com as pessoas envolve muita experiência globalizada em quanto você já teve que lidar com pessoas. Quantas pessoas você já teve que lidar? Tipo, eu dando aula para os alunos tenho que às vezes entender
que ele nunca teve experiência com construir aquele objeto e ele acaba indo num viés que vai querer fazer a peça do jeito mais difícil. Ou acaba escolhendo o material mais caro porque ele quer tal acabamento e esquece que isso vai elevar de uma forma que o cliente vai declinar o projeto. Então, essa experiência toda adquirida, a gente começa a conseguir filtrar a nossa forma como escolher essas pessoas para atuarem conosco, serem os colaboradores principais. E o tempo todo a gente vai ter que lapidar as pessoas que têm mais dificuldade em engrenar, em ser mais proativo, em lidar com os problemas. Na tua visão, o pequeno, o microempresário, o médio, o líder, o gestor de equipe, no geral, eles estão preparados para isso? Ou será que eles também necessitam de algum... Todos, em toda a cadeia precisa, né? De um empurrão, dependendo do tipo de área e do tipo de pessoa que precisa encontrar para a empresa, vai precisar primeiro adquirir conhecimento para poder filtrar melhor essa pessoa que está buscando. Porque tem, por exemplo, especialistas de TI. Como é que o empresário em si vai pegar e escolher um especialista de TI? Simplesmente pelo portfólio? Pela forma como ele se relaciona em equipe? Vai ter uma gigantesca gama aqui. Por exemplo, tem uma prima minha que ela faz recrutamento. Aí essa prima ela faz entrevistas com diversos possíveis funcionários para a empresa e encontra 2 ou 3 que são os mais aptos para a vaga. E aí essas 2 ou 3 pessoas que vão para a empresa e aí é feito um filtro bem consolidado com ela para chegar lá as pessoas mais preparadas. Mas isso tudo é muito variável. Ser empresário é uma missão realmente, não vou dizer desafiadora, porque tudo tem, né? Todas as atividades são desafiadoras. Mas a missão do empresário ela é uma missão muito abrangente, né? Porque o empresário trabalha, como você falou, né, com a humanidade, com a pessoa, né, com o indivíduo, né, com um ser que é único, né, e que tem lá as suas, né, características, né, as suas potencialidades, os seus atributos. Então, essa é a nossa missão aqui no Prepare Sua Equipe, né? É prover informação, conteúdo, né, relevante para que você, né, empresário, gestor, líder de equipe, possa ir nesse caminho que o Maurício falou, né, de se capacitar, de também se desenvolver, né, de buscar acesso e conhecimento, que é algo que nós temos muito, né, no nosso dia a dia hoje, né, para que a gente consiga, então, mudar, né, ou pelo menos contribuir com um ambiente, né, empresarial mais favorável, né, mais produtivo, né, mais rentável. Eu conversei com o Maurício Matias, sócio fundador da RBFD, Rede Brasileira de Fabricação Digital, é arquiteto, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também é professor universitário na pós-graduação com foco em tecnologias relacionadas à fabricação digital e CNC, na mesma universidade, e também na Universidade de Belas Artes. Maurício, foi um prazer ter você aqui. Espero que você, né, retorne, tenhamos aqui outras oportunidades, né? Prepare Sua Equipe, está sempre aberto para você, né? Espero que você tenha sucesso no seu negócio, no seu empreendimento e também lá na sua função como professor universitário. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Foi maravilhosa a experiência. Espero que nos encontremos também numa mesa redonda, possamos trocar entre mais empresários algumas dicas também. Muito bem. Muito obrigado. Bem. Esse foi o nosso Prepare Sua Equipe podcast. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço a você, fique com Deus e até o nosso próximo Prepare Sua Equipe podcast. Até lá.